Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Romero. A gente vai começar aqui a resolução de questões do assunto de citoplasma. Essa é a parte 2, tá? Vamos lá. Questão 1. A semelhança do que acontece na formação de cálculos renais nos animais, o metabolismo celular em plantas pode formar inclusões cristalíferas constituídas por oxalato de cálcio, também conhecidas como drusas, ráfides e monocristais. Essas inclusões são comumente encontradas em uma das organelas abaixo. Assinale a alternativa correta. Bom, drusas ráfides monocristais são substâncias feitas pela planta para evitar, por exemplo, a herbivoria. Um exemplo de uma planta que tem isso é aquela Comigo Ninguém Pode, que é um tipo de planta que quando a gente toca nela, né, a gente sente a ardência, a gente sente, né, que na pele da gente começa a ficar irritado, justamente por conta dessas substâncias. E a organela que vai armazenar essas substâncias, qual é? Muito bem, vacúolo, né? O vacúolo ele é uma organela que armazena substâncias, principalmente nos vegetais. Questão 2. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucarióticas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é: letra A capacidade de produzir moléculas de ATP. Veja só, a mitocôndria ela produz ATP, mas essa característica não justifica essa teoria de que ela seria originada de um procarionte ancestral. Letra B. Presença de parede celular semelhante à de procariontes. Bom, a mitocôndria ela não possui parede celular, ela possui membrana plasmática. Letra C. Presença de membrana envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma. Bom, outras organelas também possuem membrana separando essa matriz ou a substância interna do citoplasma. Letra D. Capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio semelhante ao bacteriano. Correto. A letra D é a letra certa, certo? Pelo fato dela ter a capacidade de se autoduplicar e ela possui um DNA circular, um DNA próprio, um DNA diferente do DNA nuclear da célula, e é um DNA circular semelhante ao bacteriano atualmente. Letra E. Presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbico. Sim, ela possui essa característica, né, que vai fazer a respiração celular, porém essa característica ela não condiz, né, com a teoria endossimbiótica, que é a teoria que acredita que essa organela, assim como o cloroplasto, seria um procarionte ancestral. Questão 3. Segundo a teoria de Lindmargulis, as bactérias e os cloroplastos atuais teriam sido seres procariontes independentes que foram englobados pelas primeiras células eucarióticas que surgiram na face da Terra. Os estudos sobre as mitocôndrias e cloroplastos fornecem alguns argumentos a favor dessa teoria, porque essas organelas apresentam: letra A. Nucléolos que participam diretamente do processo de divisão celular. Bom, elas não possuem nucléolos, tá? O nucleolo está dentro do núcleo da célula. Elas têm DNA circular. Letra B. Movimentos ameboides, como nos organismos unicelulares. Bom, elas também não possuem movimentos ameboides, tá? O movimento ameboide é aquele em que eles projetam a membrana, né, a membrana plasmática e vai se arrastando. Letra C. Moléculas de DNA que produzem enzimas responsáveis pela digestão e armazenamento. Não, aí ele está misturando os conceitos. Eles até possuem moléculas de DNA, mas não tem a ver com digestão e armazenamento. Letra D. Material genético próprio e ribossomos, e são capazes de produzir proteínas. Veja só, essa questão é parecida com a questão anterior, tá? Então, eles também têm material genético próprio, como a gente viu, que é um DNA circular, e também possuem ribossomos, que são as únicas organelas presentes nas bactérias. E os ribossomos são capazes de produzir proteínas. Letra E. Microfilamentos responsáveis pelo armazenamento e transporte de macromoléculas. Bom, eles não possuem microfilamentos, então eles não vão conseguir fazer esse transporte, e mesmo que se tivessem, essa não seria uma justificativa para a teoria
né, de Lynn Margulis. Questão 4. Lê a informação seguinte. No citoplasma das células encontram-se os orgânulos que interagem fisiologicamente, executando diferentes funções na manutenção da vida de diversos órgãos. Com base nessa informação e seus conhecimentos, é correto afirmar que, letra A, o centríolo participa da divisão celular animal. Correto! O centríolo ele vai ajudar na divisão celular, né? Porque eles vão ser responsáveis pela produção do fusio mitótico, que são fibras proteicas que vão ajudar a dividir os cromossomos para que as novas células que estão surgindo também possuam cromossomos. Vamos ver as outras alternativas. Letra B. O complexo de Golgi participa na síntese de lipídios. Incorreto. O complexo de Golgi vai fazer armazenamento e secreção de substâncias a partir de vesícula. Quem vai fazer síntese de lipídio são os retículos endoplasmáticos liso. Letra C. O lisossoma é responsável pela respiração celular. Incorreto. O lisossoma é responsável pela digestão. E a respiração celular vai ser realizada pela mitocôndria. Letra D. O retículo endoplasmático liso é responsável pela síntese de proteína. Correto. Como já foi dito, o retículo endoplasmático liso é responsável pela síntese de lipídio. A síntese de proteína vai ser responsável pelo ribossomo e pelo retículo endoplasmático granuloso que possui ribossomos. Questão 5. O citoplasma, diferentemente do que muitos pensam, realiza movimentos que auxiliam no transporte de moléculas e na realização de reações químicas. Ao observar uma folha de elódia, uma planta aquática, por exemplo, é possível ver claramente correntes citoplasmáticas ocorrendo o tempo todo. Essas correntes são denominadas de... aqueles movimentos que ocorrem dentro, né, da célula vegetal. Como é o nome desses movimentos? Letra C, ciclose, tá? Movimentos ameboides são realizados pela membrana, né? A célula ela projeta a membrana e aí ela consegue se locomover ou englobar algumas partículas. Pseudópodes são justamente essas projeções feitas durante os movimentos ameboides. Contração celular é o que ocorre, por exemplo, com a célula muscular, né? Onde proteínas como actina e miosina elas deslizam e aí conseguem contrair ou relaxar. E movimento ciliar são para aquelas células ciliadas, aquelas células que possuem cílios em suas membranas. Questão 6. Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares, pai, avô materno, avó materna, filho e filha. Com o teste, como o teste com o DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também DNA mitocondrial para dirimir dívidas. Veja só, um rapaz foi vítima de um acidente e aí fragmentos de tecido foram retirados e o DNA do núcleo foi analisado e comparado, né, com o DNA do pai, do avô materno, da avó materna, do filho e da filha. Porém, esse teste não foi conclusivo, então eles optaram também usar o DNA mitocondrial, que é o DNA presente, né, na mitocôndria. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial do ou da. Bom, a gente sabe que o DNA mitocondrial ele é oriundo da mãe, tá? Mas essa opção não está aí. Lembre-se que o pai não fornece mitocôndrias, tá? O espermatozoide, ele perde as mitocôndrias durante o momento de fecundação. E aí, o zigoto, ele vai conter apenas a mitocôndria da mãe. Bom, quem seria a próxima opção? Letra D, a avó, tá? A mãe da mãe. Então, como a gente sabe que a mãe é quem vai dar o DNA, né? Então, nesse caso aqui, a mãe da mãe, né? Passou a avó passou o DNA para a filha e a filha passou o DNA para o filho. Questão 7. Quando em 1665 o pesquisador inglês Robert Hooke cunhou o termo célula, que em latim significa algo como quarto pequeno, ele associou a imagem das células mortas de cortiça aos pequenos quartos onde os monges viviam. Por meio dos avanços na utilização de técnicas de microscopia, pôde-se constatar
que estas células não estavam vazias e, então, as organelas das células dos organismos vivos puderam ser observadas e suas funções foram sendo elucidadas ao longo das décadas. A respeito dos componentes celulares, suas características e funções, pode-se afirmar: letra A. A presença de membrana, citoplasma e núcleo é característica inerente à célula de todos os seres vivos. Incorreto, uma vez que nas células procariontes não ocorre a presença dos núcleos. Letra B. As mitocôndrias possuem dupla membrana e atuam na respiração celular. Correto. Letra C. Os lisossomos agem na digestão de substâncias provenientes apenas do meio externo. Incorreto, uma vez que o lisossomo também pode fazer a digestão de substâncias de dentro da célula. Letra D. O retículo endoplasmático granuloso possui ribossomos aderidos em sua membrana e participa da síntese de lipídios. Incorreto, uma vez que esse retículo ele é responsável pela síntese de proteínas. A síntese de lipídios será realizada pelo retículo endoplasmático liso. Letra E. Células procarióticas possuem um compartimento nuclear distinto, envolvido por uma membrana chamada carioteca. Incorreto, uma vez que a carioteca está presente apenas nas células eucarióticas. Então, a letra certa será a letra B. Questão 8. Uma equipe de investigadores da Universidade de Coimbra acaba de ser contemplada com uma bolsa da Sociedade Portuguesa de Transplantação, no valor de 12.500 euros, para avaliar justamente em órgãos humanos a função mitocondrial em todo o percurso, desde o momento da colheita do órgão até sua reimplantação no paciente. Na realidade, o transplante de fígado envolve um complexo conjunto de ocorrências intracelulares que podem ser determinantes para o sucesso da cirurgia. O papel desempenhado pelos mitocôndrios em todo o processo é fundamental para evitar um conjunto de complicações. A função mitocondrial permite avaliar o estado do fígado que, no decorrer do percurso, é exposto a várias agressões, podendo sofrer lesões celulares irreversíveis. A investigação do estado da atividade mitocondrial das células hepáticas na referida situação é importante, pois: letra A. As lesões no fígado causadas pelas várias agressões a que o órgão é submetido durante o percurso entre o doador e o receptor não se constitui um problema que inviabilize o transplante. Incorreto, uma vez que lesões no fígado podem inclusive causar danos a esse órgão e impossibilitar que ele realize suas funções. Letra B. As mitocôndrias controlam o metabolismo celular por meio do controle do ciclo celular. Assim, a atividade mitocondrial permite a regeneração das células hepáticas danificadas devido ao uso abusivo de álcool e infecções virais. Vamos lá. A mitocôndria é responsável pela respiração celular. O ciclo celular, na verdade, é a divisão da célula, onde ocorre a regeneração, onde células novas irão surgir, e ela não é comandada pelo mitocôndrio. Letra C. A homeostase das células hepáticas é controlada pela atividade das mitocôndrias. Dessa forma, os metabólicos, água, sais e nutrientes permanecem em equilíbrio dinâmico através dos mecanismos controlados por tais organelas. Incorreto, uma vez que a mitocôndria vai ter a função, como dito anteriormente, de fazer a respiração celular e não controlar a homeostase de célula. Letra D. O paciente deverá ter a garantia de que o órgão transplantado não possui alterações significativas no seu DNA nuclear, já que as mutações ocorridas durante o percurso entre o doador e o receptor podem inviabilizar seu aproveitamento. Vamos entender essa letra D, certo? O órgão não possui alterações no seu DNA nuclear para que não ocorram mutações durante o percurso entre o doador e o receptor. Bom, essa questão, essa alternativa aí da letra D, tá? Você tem que prestar bastante atenção, que não tem como se perceber se vai ter alguma alteração no DNA nuclear, e inclusive se houver, né, as modificações elas vão ocorrer depois do órgão ser implantado, e não nesse período entre o percurso, né, entre o doador e o receptor. Letra E.
As mitocôndrias são as organelas responsáveis pela respiração celular, processo bioquímico no qual ocorre síntese de energia sob a forma de ATP, necessária para que as células realizem suas atividades vitais e mantenham o órgão em funcionamento. Corretíssimo. Gabarito da questão 8, letra E. Bom, gente, terminamos mais uma resolução de questões. Vamos ficando por aqui. Espero você na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.